Pessoal, dando continuidade à nossa matéria de Hamartiologia, chegamos agora ao título A Essência do Pecado. Então vamos debater aqui algumas posições teológicas e filosóficas acerca do tema, a essência do pecado. A visão que temos do pecado é quase a mesma que temos do mal, uma vez que nele não habita bem algum. O pecado começa com um mal moral, ou seja, um mal subjetivo, um mal que é impulsionador da ação. Atitude maldosa e pervertida. Na verdade, intenção, intenção que vai gerar uma atitude. O mal com U sendo a intenção e o mal com L sendo a atitude ou a ação. O resultado em um mal físico, que são os atos destruidores causados por quem peca. A seguir explanaremos as ideias de algumas teorias sobre a essência do pecado, e aí onde entramos no tema a essência do pecado. Primeiramente, começando aqui pela questão da sensitividade, pecado como sensitividade. Essa teoria considera o pecado como o objeto necessário à natureza sensitiva do homem. Resulta da conexão do homem com o organismo físico. Esse é o ponto de vista de Schleiermacher, que está aqui indicado na imagem, tá ok? O retrato que está indicado aqui, Schleiermacher. Provavelmente não estou soletrando, não estou lendo corretamente o nome dele, mas aí peço desculpas, um nome alemão. Então quem conhecer a pronúncia correta aí, faça a correção. Schleiermacher afirmava que o pecado é impedimento da força determinadora do espírito. Aliás, um pouco antes aqui, conexão do homem com o organismo físico. Este é o ponto de vista de Schleiermacher e Roth. Escritores mais recentes como John Fiske consideram o mal moral como herança humana do ancestral bruto. Schleiermacher afirmava que pecado é impedimento da força determinadora do espírito, causada pela independência das funções sensitivas. Na primeira fase, a criança vive de sentidos, nos quais os apetites físicos têm importância suprema. Eles são as avenidas de toda a tentação. Os dominadores físicos sobre os espirituais nunca se separam do corpo. Por isso o pecado é uma doentia exaltação das bases da natureza humana. Ou, usando as palavras de Schleiermacher, uma oposição positiva da carne para com o espírito. O desenvolvimento da naturalidade do homem, os impulsos inferiores, no desenvolvimento da naturalidade do homem, os impulsos inferiores já ganharam um poder de autoafirmação e resistência, antes que a razão chegue à sua posição e autoridade válidas. Quando essa propensão da vontade própria se baseia na natureza específica do homem, pode ser designada como inata, hereditária ou pecaminosa, original. O pecado original não é mais nem menos que a herança bruta que cada um traz consigo, e o processo de evolução é um avanço para a verdadeira salvação. Assim, o homem é uma esfinge em que o humano fugiu do animal. E aí, com esse conceito, nós podemos ver o que a teologia chamada teologia liberal, tá certo? E na verdade, até referindo-se mais especificamente a essa época, esses autores que compuseram a alta crítica textual, eles, ao analisar o texto sagrado, eles colocam ele debaixo de um viés, um julgamento, fazem sobre ele um juízo, tentando extrair dele tudo aquilo que seja passível de comprovação por meio de métodos científicos racionais, onde o sobrenatural está completamente excluído. E aí temos tanta contribuição desse Schleiermacher como a contribuição também de Bultmann, que traz, por meio daquilo que ele desenvolveu e veio a chamar de demitologização da escritura, por meio da qual ele despreza tudo aquilo que a escritura fala com relação a eventos sobrenaturais, a intervenções sobrenaturais, a questões miraculosas, reputando tudo isso por mito. Tá certo? Tudo isso para ele é mito, e por mais que seja importante como um referencial, não é comprovado. Então temos aí toda essa questão de Bultmann, Schleiermacher com essa abordagem, e outros que vão desenvolver a questão do cânon dentro do cânon, sendo um cânon passível de comprovação científica e assim validado. É algo que foi
de fato real, né, que aconteceu na realidade, e algo que é apenas mitológico, transmitido apenas como uma espécie de uma parábola, né, uma forma de mostrar a superioridade de Deus em relação às forças da natureza, às forças do mal. Mas abordando agora essa questão de Schleiermacher, você veja como ele reinterpreta as afirmações bíblicas que estão relacionadas à questão da tragédia humana ligada ao pecado, e o pecado sendo impulsionado, sendo trazido para dentro da realidade humana por causa de um ato de desobediência do homem, um ato de agressão do homem contra a vontade boa de Deus. E a partir desse ato, a condenação do homem a esta participação do pecado dentro da sua existência, trazendo destruição, trazendo separação de Deus, trazendo inclusive a morte. E este mal que está agora dentro dele, tanto o mal moral, subjetivo, que deteriora, que estraga a sua própria intencionalidade, tornando uma intencionalidade pervertida, má, ruim, e se traduz em atos do mal com L, o mal circunstancial, o mal de uma ação motivada pelo mal moral e que causa prejuízo tanto a ele quanto aos demais. Isso que, biblicamente falando, tem origem neste mal como desobediência à vontade perfeita de Deus e como um elemento espiritual que é degradador do ser humano, que destruiu os anjos que estão condenados aí a queimar no inferno, condenados por Deus a estarem separados aí da sua presença. E o homem, quando adere a essa situação, também participa do mesmo destino. Então, isso que a Bíblia retrata como algo do mundo espiritual, afetando o homem espiritualmente e trazendo sobre ele condenação, nesse sentido, é reinterpretado por Schleiermacher como algo que está presente, na verdade, dentro da própria natureza. Então não é algo estranho à realidade humana, é na verdade algo que está dentro da própria realidade humana. É algo natural à realidade humana, é na verdade algo que está dentro de um processo evolutivo. E aí ele chama este mal, que é a origem do pecado. Então temos aí a questão do mal, num âmbito mais amplo, e a manifestação deste mal dentro do homem como o pecado. E aí este pecado, segundo Schleiermacher, e contrariando-se o preceito bíblico, é na verdade uma fase de sua evolução, e na verdade a fase do homem bruto. O pecado, esta vida pecaminosa, esta manifestação do mal, é na verdade uma manifestação de brutalidade. Enquanto o homem está no estado bruto, não evoluído, ele manifestando essas atitudes extremamente sensitivas, ligadas muito ao seu ego, ligadas muito aos seus desejos, aos seus impulsos mais básicos, mais primitivos, enquanto eles não forem aperfeiçoados, não forem dominados, enquanto esse homem não sofrer um processo evolutivo, ele estará manifestando esses aspectos sensitivos sem controle, sem dominação, sem ponderação. E com essas manifestações são, na verdade, a manifestação física do pecado. O pecado não é um ente espiritual, o pecado não é uma situação espiritual, o pecado não é uma situação que aparta o homem de Deus. O pecado é simplesmente um processo bruto, um processo não trabalhado dentro do homem, que através de um caminho evolutivo será transformado e será eliminado, vamos dizer assim, não totalmente eliminado, mas será controlado quando o homem se tornar um ser evoluído, o homem se tornar um ser controlado, um ser racional. Então a racionalização desse homem é também o domínio daquelas manifestações do homem bruto, e segundo Schleiermacher é na verdade a dominação do pecado, é a eliminação do pecado, não total, mas o controle dele. Então veja, com esse tipo de associação nega-se completamente a esfera espiritual, atribui-se tudo ao natural. E atribuindo isso tudo ao natural, vemos que a Bíblia Sagrada está sendo posta como que sob julgamento de uma determinada ciência. Ela está sendo posta como que julgada por uma determinada racionalização. Então a Bíblia Sagrada agora tem as suas palavras reinterpretadas pela linguagem científica, tá certo? E essa linguagem científica que está tentando associá-la ao evolucionismo. O evolucionismo é um dado, é colocado aí como um parâmetro, tá certo? Um aferidor de medida. Então o evolucionismo é um fato, é encarado como um fato.
Esta racionalização extremada é um fato, a ciência é um fato, a Bíblia é um mito, tem que ser reinterpretada. Então, quando a Bíblia fala de pecado, na verdade, não há uma realidade nesse pecado. Esse pecado, na verdade, é uma expressão bíblica, mitológica, que tem que ser reinterpretada como um processo evolutivo natural, sendo o homem bruto, um homem extremamente pecaminoso, que se deixa levar por todos os seus impulsos, que não os controla, que não pondera, que não pensa, que não tem um nível evolutivo avançado. E conforme o processo evolutivo se desenvolve, o homem chega a um aperfeiçoamento da sua ação, ele, biblicamente falando, dominou o seu pecado. E quando a Bíblia fala que o homem controlou, se santificou, o homem está santificado, está na presença de Deus, para Schleiermacher, na verdade, é um homem que está no processo de alta evolução, que evoluiu mentalmente, socialmente, psicologicamente, controla seus instintos, e então é um homem que dominou os seus instintos pecaminosos, segundo Schleiermacher. Tá certo? Isso aí é não somente uma associação da Bíblia com a ciência, é uma subordinação, é uma reinterpretação da afirmação bíblica a partir de parâmetros não bíblicos. Então agora a Bíblia está submetida, está sendo reavaliada, suas afirmativas estão sendo reinterpretadas conforme parâmetros externos, conforme parâmetros que estão fora dela. Conforme Schleiermacher e Roth, o pecado é simplesmente a manifestação da natureza bruta restante de um processo evolutivo. Não é a entrada do pecado no mundo. Não é algo estranho à natureza humana. Não é algo que tem que ser completamente eliminado do ser humano, mas é simplesmente algo que tem que ser controlado, dominado num processo evolutivo natural, no qual o homem se torna uma pessoa detentora de todas as suas faculdades, né? Uma vez que ele tem total controle sobre si, biblicamente falando, dominou o pecado. Então Schleiermacher reinterpreta a Bíblia conforme aquilo que ele entende ser correto. Essa teoria não prevalece porque ela envolve a suposição de um mal imanente à matéria. Ou seja, o mal pertence a ela, está dentro dela e não será nunca apartado dela. O conceito bíblico, por exemplo, que Paulo nos traz acerca da glorificação pela qual Jesus Cristo já passou e a qual nós estamos destinados, para ele é simplesmente o ápice de uma evolução natural. O homem alcança aquele estado por si mesmo, um processo evolutivo conduzido por ele mesmo. Então todo o resultado da negativa do sobrenatural e das afirmativas bíblicas com relação a essas manifestações sobrenaturais da intervenção divina. Então, por eles não aceitarem isso, eles têm que reinterpretar conforme conceitos puramente científicos, né? E aí surgem essas aberrações. Ao menos no que se refere à substância do corpo humano. Além desse ponto de vista ser uma forma de dualismo incoerente, implica que Deus, sendo o autor do organismo físico do homem, é também o originador responsável do pecado humano, o que não pode ser verdade. Esse conceito tem sido chamado de teoria da águia engaiolada. Sobre a existência do homem, ela sustenta que o corpo é somente uma prisão, ou como se expressa Platão, o túmulo da alma, de sorte que esta só pode ser pura quando se livra do corpo, mas a matéria não é eterna. Deus a fez e a fez pura. O corpo foi feito para ser servo do espírito. Nesse caso não devemos acusar de pecado os sentidos, mas o espírito que os usa tão impiamente. Atribuir pecado ao corpo é fazer Deus autor deste e, consequentemente, o autor do pecado, o que é a maior das blasfêmias. O homem não pode com justiça acusar seu Criador, ou a sua obra, ou seu destino. Ao explicar o pecado como herança do bruto, essa teoria ignora o fato de que o homem, ainda que derivado de um ancestral bruto, não é mais um bruto, mas um ser humano com capacidade para reconhecer e realizar os ideais morais e não tem necessidade nenhuma de violar a lei de seu ser. Muitos têm admitido que o curso imoral e a conduta imoral do homem são simplesmente sobrevivência de uma herança bruta, remanescente e inevitável de antigas propensões animais, sujeições da fraca vontade aos apetites carnais e paixões. Isso significa não só negar que o pecado seja verdadeiramente pecado, mas também negar que o homem seja verdadeiramente homem. E aí vemos com essas ponderações que são feitas aí em relação
essa questão do pecado como herança do bruto, na verdade sendo também uma forma de autenticar mesmo alguns pontos de vista que sequer são comprovados. Essa questão da teoria evolutiva, na qual o homem tem a sua origem num ser bruto que nem era da sua espécie. Então isso é uma teoria, é uma proposta nunca comprovada, e que através essas reinterpretações desses autores como Schleiermacher é transferida para dentro do texto bíblico. Ela está inferida na interpretação. A interpretação dele, como critérios de análise, tem estes referenciais. Então, quando ele olha para esses textos bíblicos, ele está analisando eles a partir de quais critérios? O critério de que o homem é um ser que evolui do bruto. Então, ele pega o conceito bíblico de pecado e diz: isto aqui é a natureza do bruto. Ele pega o conceito bíblico de santificação e diz: isso aqui é uma natureza evoluída. É uma reinterpretação do texto bíblico. Não é mais uma subordinação à Bíblia, mas é a Bíblia sendo subordinada a conceitos externos a ela. Tá, ok? Então temos aí a limitação humana. Limitação humana agora. Os que defendem essa teoria afirmam o pecado, mas dizem que o homem é pecaminoso porque é ignorante e finito. Dizem que o pecado não é algo positivo, mas tão somente uma negação do bem. Esse ponto de vista explica que o pecado, como um resultado necessário da limitação do ser finito do homem, esse ponto de vista explica que o pecado como um resultado necessário da limitação do ser finito do homem. Ponto. Como um incidente no desenvolvimento imperfeito, fruto da ignorância e falta de poder. O pecado não é um mal absoluto, mas relativo. Elemento da educação humana. É um meio para o progresso. Este é o ponto de vista dos filósofos Leibniz e Spinoza. De acordo com essa teoria, o pecado é o erro da inexperiência e a ausência do pensamento que toma o mal pelo bem. A ignorância que põe os seus dedos no fogo, o tropeço sem o qual não se aprende a andar. Ponto. É um fruto azedo e amargo somente por ser imaturo. É um recurso da disciplina do treinamento para algo melhor. É santidade em germe. O pecado é santidade em germe, veja só. O bem atuante é uma queda para cima, não para baixo. Esse conceito identifica o pecado como uma correlação. Sem o mal, não conheceríamos o bem. Sem o preto, não conheceríamos o branco. Sendo assim, o pecado é necessário à santidade. Da mesma forma em que as trevas é o contraste indispensável ao cenário da luz. Veja que a questão aqui, e é colocada tanto na questão da limitação humana e enquadrada dentro de um conceito panteístico de observação acerca da natureza, coloca o pecado como apenas mais um integrante. Não é a questão do pecado ter sido um acidente, não é a questão do pecado ter sido uma falha, não é a questão do pecado ter sido uma deterioração, sendo a criação de todas as coisas a partir do verbo divino, como diz João lá no seu evangelho, que tudo foi feito por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. E aí partimos deste preceito e dizemos que se ele é bom, todas as coisas fez boa, como em Gênesis assim afirma, que viu tudo aquilo que havia feito e viu que era bom. Então, partindo desse preceito de que ele, sendo o sumo bem, o todo benevolência, fez todas as coisas a partir da sua natureza boas, sendo o mal então uma deterioração do bem e não uma necessidade, temos aí a certa contradição entre o conceito do cristianismo de santidade, de pecado, o contraste entre eles, e este conceito panteísta. O conceito panteísta não coloca o pecado como um acidente, não coloca o mal como uma deterioração. Ele coloca esses conceitos como simplesmente um integrante, um participante, dentre outros. Então o bem participa desse conceito panteístico, que diz que Deus é tudo e tudo é Deus. Então todas as coisas presentes no universo são, na verdade, uma forma de Deus, uma manifestação de Deus. Deus está presente dentro de todas essas coisas, e todas as suas manifestações são necessariamente manifestações de Deus, seja para o bem, seja para a construção, seja para o nascimento, seja para a destruição, para a deterioração, para a morte. Não são boas ou más, mas simplesmente relativas. Então, o mal que aconteça em relação ao que sofre o mal é um mal, mas em relação à totalidade é um bem, porque faz parte de todo um processo maior. Então, veja que o panteísmo, quando encara toda essa sistemática e diviniza todo ser,
não separa Deus da sua criação, não separa Deus dos seres criados, mas na verdade entende que os seres são Deus, entende que a ação, qualquer tipo de ação, qualquer tipo de manifestação, é necessariamente uma manifestação santa, é uma manifestação de Deus, que é a própria criação. Estão misturados. Deus está diluído em toda a criação. Então vemos aí que só pode conduzir a um conceito irreconciliável com o cristianismo, né? Uma possibilidade de conciliação. Então, inclusive, o mal está incluído como mais uma manifestação necessária. Aí temos o conceito panteísta, que encara todas as coisas como integrantes do ser divino. Entende que pecado é apenas ignorância em relação a algum aspecto da natureza. Ou seja, uma vez que este ser passe a ter conhecimento da totalidade do processo, ele não entenderia como mal. Então, o mal é, na verdade, uma ausência de conhecimento. Essa ausência de conhecimento seria, então, uma limitação. Essa limitação traria esta ilusão de mal. O mal é uma ilusão. Essa é a consequência a que nos leva esse pensamento panteísta acerca do mal. Então temos aqui a objeção. Essa teoria se baseia num panteísmo idealista que se contradiz ao dizer que o absoluto seja santo e pecaminoso, os dois ao mesmo tempo. Por quê? Todos eles são partes da divindade, por isso que eles não separam eles juntam dentro de uma necessidade. Todos eles são necessários, porque todos eles são integrantes da divindade, e a divindade está diluída nos próprios seres. Então temos aí a questão do panteísmo, como ele encara aí essas realidades. Onisciente e ignorante, tudo ao mesmo tempo. Contradiz também o senso da moralidade humana, que leva o homem a declarar outro culpado pelo mal praticado. E acima de tudo ele contradiz a Bíblia, por isso o reprovamos. Então temos aí suficiente já porque este tipo de conceito não pode ser conciliado, né? Mesmo que algumas pessoas tentem fundamentar a sua forma de pensar a vida nesses conceitos, ele não pode ser conciliado com o cristianismo, né? Com a forma bíblica de encarar essas questões. E na verdade ele, quando tenta se trazer este conceito para a vida, para o plano prático, há uma grande dificuldade, porque as pessoas, na verdade, por mais que elas se digam evoluídas, por mais que elas se digam pessoas que têm um autoconhecimento acerca das questões da vida, né, uma forma evoluída de pensar, quando são atingidas pelo mal, elas não pensam de forma panteísta. Elas não pensam de forma tão elevada. Elas simplesmente querem se livrar do mal e viver o bem. Elas querem evitar os problemas e ter sempre os benefícios. Então, mesmo que ideologicamente elas aprovem o panteísmo, entendendo que é um conceito muito complexo, é um conceito maravilhoso, um conceito muito desenvolvido, vamos dizer assim, encaram desta forma, elas, na vida prática, no plano prático, não têm condições de vivenciar o panteísmo. O panteísmo não se concretiza. Ele não atende às necessidades práticas da vida. As pessoas, na verdade, na sua vida prática, fazem sim essa distinção e estão corretas em fazê-lo. O mal inerente à matéria. Em sequência, o mal inerente à matéria é o ponto agora. Essa teoria diz que a matéria é maligna e que o homem é pecador porque está preso a ela. Esse pensamento é baseado no antigo gnosticismo. A palavra gnóstico vem do grego gnosis e significa conhecimento. Os gnósticos diziam que tudo aquilo que é físico ou está preso à matéria é maligno. Por isso havia uma linha gnóstica que negava a humanidade de Jesus, dizendo que ele não veio em carne. Então tínhamos aí uma determinada teologia cristã, uma manifestação de pensamento cristão que foi influenciado pelo gnosticismo, e por causa dessa influência manifestava seu pensamento dizendo que Cristo na verdade não tinha vindo em carne, que Cristo era apenas uma emanação, era um éon, uma emanação divina, e que a sua aparência física era simplesmente uma ilusão. Ele na verdade era um ser espiritual que
manifestava-se como um ser corpóreo, mas que na verdade não era de fato, era apenas um ser espiritual. E assim diziam porque tinham essa ideia gnóstica de que a matéria é inerentemente má. Então o gnosticismo inclusive diz que a matéria ela está em oposição àquilo que é puro, àquilo que é santo, àquilo que é elevado, né, aquilo que é mais elevado, e que na verdade o ser criador da matéria é o demiurgo, que é um tipo de deidade inferior. Então o demiurgo, que não é a deidade suprema, a qual buscada pelos gnósticos por meio da gnose, o conhecimento místico, né? Então esse conhecimento místico eleva o ser a um nível espiritual, um nível metafísico, o liberta da matéria e o faz ascender até o ser puro, né? O ser divino, o ser superior. E nesse estado de ascensão ele liberta-se da matéria, que é a criação do demiurgo. O demiurgo seria um ser poderoso, mas inferior em relação ao ser supremo buscado pelo gnóstico por meio desse conhecimento secreto. Então esse tipo de pensamento influenciou algumas alas do cristianismo, que vieram a enxergar em Cristo uma emanação deste ser supremo buscado pelos gnósticos. Então eles entendiam que Cristo não poderia ter vindo em carne. E isso foi tão sério dentro da igreja, a manifestação desses movimentos, que levou o apóstolo João a se manifestar de uma forma muito clara, de uma forma muito específica em relação à importância da aceitação da encarnação do Verbo Divino. Veja que João, no começo do seu evangelho, ele faz como que uma apologética, que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, mas em outro lugar ele diz que o Verbo andou entre nós, esteve entre nós, que nós vimos, que nós podemos tocar a palavra de Deus. Veja só como João, ele tem todo um esforço para dizer que aquele Verbo divino, aquele mesmo Verbo pré-encarnado, eterno, é também aquele que foi tocado por nós, que caminhou entre nós, que esteve conosco e que viveu em carne. E aí João, na continuidade dessa defesa apologética que ele faz da fé genuína, em contradição com o gnosticismo que estava entrando dentro da igreja, na sua epístola ele diz: aquele que não confessa que Cristo veio em carne é do anticristo. De tal forma tornou-se sério esse debate entre esta mistura de gnosticismo no cristianismo e a afirmação ortodoxa da palavra, se tornou tão séria que João dá essa declaração de uma forma tão enfática e tão séria, né, dizendo que aqueles que não confessam a encarnação do Verbo são, na verdade, o anticristo dentro da igreja, né? Então temos aí que esse problema foi extremamente sério e foi debatido de uma forma muito veemente desde o apóstolo João e na continuidade aqueles que o sucederam. E na verdade essa manifestação dualista, ela manifesta o seu ponto de vista em relação à questão da essência do pecado, como vemos aí o texto, né, que diz: a crença de que todo mal inerente ao corpo material, todo mal é inerente ao corpo material e que a libertação consiste na libertação desta, e que a libertação consiste na libertação desta é defendida há séculos pelas linhas gnósticas. Então são os dois pontos de vista colocados no texto aí, né? A crença de que todo mal é inerente ao corpo material e que a libertação consiste na libertação desta, que a libertação deste corpo, material, desta cadeia, né, que prende o ser superior, né, o ser espiritual, é defendida pelas linhas gnósticas já há muitos séculos, né, que inclusive entraram em contato aí com o cristianismo e por isso exigiu a defesa, a apologia da ortodoxia desde o apóstolo João, né, no seu evangelho e nas cartas. Essa teoria não prevalece porque ela responsabiliza a matéria pela maldade do mundo. Sabemos que a matéria não tem qualidade moral, é neutra, né? Não tem qualidade moral, é o uso que se faz dela ou a deturpação que se provoca nela, né? Que vem a se constituir um mal. Ela nem é negativa nem positiva, mas tão somente neutra. O homem é que pela maldade ou bondade interna faz bom ou mau uso dela. Então, temos aí o posicionamento do teólogo em relação a essa questão da matéria, e vemos que na verdade a aceitação desse pensamento é uma transferência de responsabilidade, né? Você, em vez de assumir
as responsabilidades sobre os erros como uma decisão racional tomada por aquele que é dono da sua vontade, né, o ser volitivo, mesmo tendo ele sido influenciado por um mal moral que está presente nele, ao qual foi herdado, né, desde o pecado cometido por Adão, transmitido de geração em geração, e que presente está também conosco hoje, que influencia a nossa ação e muitas das vezes nos instiga a tomar uma ação que esteja em contradição a Deus, né, que venha a ser agressiva contra Deus e assim se constitua no pecado, né, o pecado primeiro latente, que depois é manifestado através de ações, de atos, no pecado evidente. Mas a decisão final sobre agir ou não, a decisão final de mesmo tentado se deixar seduzir e tomar aquela atitude, a última decisão é da pessoa. A pessoa é volitiva, é dona da sua vontade. Mesmo que essa vontade esteja sendo influenciada, ela sente o desejo, mas ser tentado não é pecar. Uma coisa é a tentação e a pessoa que resiste à tentação e não deixa que ela se constitua no pecado. E outra coisa é a tentação que uma vez que se dá a ela oportunidade de ação, se constitui num ato pecaminoso. E aí então a pessoa é condenada por aquela transgressão, né? Transgrediu o mandamento, transgrediu a lei de Deus, transgrediu a sua consciência e atentou então contra Deus nesta forma de pecado, nessas diversas formas de pecado que estão manifestas aí na sociedade humana. Então, mesmo que haja, no primeiro momento, haja esse impulso ruim, né, esse impulso para o mal, para o pecado, mas a decisão final é da pessoa. E quando você entra por esse pensamento dualista, na verdade você encara a questão do mal como participante integrante da totalidade do seu ser. Então o seu ser inclui parte dele, esta questão má que é inerente ao seu ser, inerente à matéria. Não é algo que a matéria possa se ver livre dela, a matéria como a gente vê no entendimento de Paulo acerca do processo de glorificação. Inclusive Paulo usa a metáfora aí da semente, que a semente tem que ser plantada, tem que morrer no solo para então ressuscitar uma árvore, né? Então há uma transformação, uma metamorfose, né? Então Paulo entende que nós hoje estamos nesse estado, né? Estado em que somos salvos pela graça de Cristo Jesus, não pelas nossas obras, ninguém será salvo pelas suas obras, mas somente pela graça de Cristo Jesus e seus méritos atribuídos a nós. Mas aqueles que forem salvos em Cristo Jesus serão glorificados. Então, esta mesma carne, esse mesmo corpo que hoje está deteriorado pela influência do pecado, será transformado, será glorificado. Então, estará num estado de perfeição, a partir da glorificação que viu em Cristo Jesus e da qual participará. Agora, a visão gnóstica diz, não, esta carne jamais será glorificada, esta carne jamais será transformada. Ela é o que é desde o princípio e sempre foi assim. Inclusive, chega-se até o absurdo de pensar que a matéria é tão eterna quanto Deus, e é oposta a Deus desde a eternidade. Então teríamos aí um princípio entre o ser divino perfeitamente espiritual e a matéria disputando com ele espaço dentro da criação, dentro de toda a existência. E esse tipo de pensamento é trazido para dentro do cristianismo. E muitas das vezes você vê pessoas que pensam dessa forma dualista e analisam as coisas a partir dessa forma dualista. Não entende que na verdade o mal não é uma necessidade dentro da criação, o mal não é necessidade dentro do ser humano, mas o mal na verdade é uma deterioração, o mal na verdade é uma destruição, é um erro, é um desvio que será corrigido. E quando corrigido, o homem alcançará um estado de glorificação. E nessa glorificação o corpo será transformado. Então o corpo não será abandonado, rejeitado, o espírito separado dele para que possa evoluir. Na verdade, o espírito já influenciado pelo Espírito de Deus, sujeito ao corpo, controla as suas ações, tá certo? Para que no devido momento este corpo seja ele mesmo glorificado e possa então estar perfeitamente diante de Deus. Agora, essa visão dualista na verdade transfere a culpa para essa questão do mal estar inerente à matéria. E aí fica fácil, né? A pessoa diz, na verdade é um mal que não tem como se livrar dele. Ele é inerente à matéria, não há o que fazer, né? Simplesmente temos que aguardar o momento em que a gente vai ascender, nosso espírito vai sair desta matéria, essa matéria vai ficar aí para ser destruída.
sendo que na verdade aquilo que foi feito por meio da matéria será trazido a juízo. Então aí onde entra um grande problema, é onde entra um grande risco para aqueles que pensam desta forma, né? Inclusive abandonam o seu corpo e não zelam por ele. E aí onde está aquilo que Paulo fala, ser o nosso corpo seu templo e morada do Espírito Santo de Deus. Aquele que pensa dessa forma dualista abandonam o corpo e não cuidam dele, mas aqueles que pensam de uma forma bíblica sabem que o corpo foi criado pelo Senhor, foi contaminado pelo pecado, mas será restaurado. E hoje tem que ser subordinado à lei do Espírito, o nomos tu pneuma, né? Tem que ser subordinado à lei do Espírito para tornar-se o templo e morada do Espírito Santo de Deus. Este é o conceito bíblico. Aí partimos agora para dualismo maniqueísta. Dualismo maniqueísta. Essa doutrina criada por um sábio persa chamado Mani, rotulado por outros estudiosos como o último dos gnósticos. Mani nasceu na Babilônia e viveu por volta do ano 216 a 277 d.C. Ele criou a doutrina dualista que afirmava que o universo é governado por duas forças antagônicas, a do bem e a do mal. Para ele, em cada ser estão presentes essas duas forças. Estão presentes essas duas forças, a da luz e a das trevas, sendo que a luz nunca destruirá as trevas, o bem nunca destruirá o mal, porque ambos são eternos. Mas será que o mal é eterno mesmo? Com respeito à redenção, Mani ensinava que o reino do mal nunca poderá ser derrotado, porque há dois princípios eternos e separados. No entanto, os homens deveriam ter a esperança de que haveria separação destas forças. Essa separação, até onde diz respeito a este mundo, dependeria dos esforços e dos atos humanos. É nesse ponto onde entra a fé religiosa. Quando praticamos o mal, aumentamos o poder das trevas. Quando fazemos o bem, aumentamos o poder da luz. Sendo assim, quanto mais colocamos em prática o bem, mais afastamos as trevas. Nos afastamos das trevas. Isso significa que, ao passo que os homens vão sendo espiritualizados, o poder do mal vai se separando do poder do bem. Porém, o mal jamais seria derrotado pelo bem, mas tão somente separado do bem. Este é o conceito maniqueísta, o qual foi duramente refutado pelo grande teólogo aí da cristandade, Agostinho de Hipona, tá ok? Aurelius Augustinus. Aí temos um texto interno: o maniqueísmo estabelece um extremo dualismo entre as forças do bem e do mal, e não somente isso, mas os colocando como coeternos, né? E em equilíbrio de poder e eternidade, colocando esses poderes do bem e do mal como coeternos. Desse modo, ao homem cabe rejeitar o pecado e praticar o bem, com o intuito de fortalecer a presença deste no mundo, ou seja, fortalecer a presença do bem por meio de atos bons, né, atos corretos, de acordo com a justiça, de acordo com a natureza de Deus, e enfraquecer a presença do mal em virtude da negativa da liberdade da atuação do mal, né, ou seja, não permitir que as suas atitudes propaguem o mal, né, mas fortalecer sempre a presença do bem dentro do mundo, dentro da existência. Se a gente olhar superficialmente para a questão maniqueísta, nós facilmente seríamos comprados por ela, seríamos ganhos por ela. Agora, o que acontece? Nós não podemos avaliar as questões de maneira superficial, a primeira camada. Nós temos que adentrar ao mais profundo dessa ideia e capturar qual é o seu âmago, no que ela está fundamentada. E quando a gente pega essas ideias que fundamentam esse desenvolvimento, mesmo que futuramente ele venha a trazer algumas ideias que coadunam conosco, né, que estão de acordo, que até caminham junto, algumas conclusões que são trazidas por ele, essas mesmas conclusões foram motivadas por um fundamento equivocado. E elas futuramente poderão acarretar em outros erros ainda piores. Então isso acontece com muitas seitas. Então existem muitas denominações aí que se curvaram à distorção da palavra, né, que distorcem a Bíblia a seu bel prazer, né, pratica a chamada exegese, né, transportam para dentro da Bíblia o significado que eles pretendem que ela tenha, e que muitas das suas afirmações são concordadas por nós, pela ortodoxia, por aqueles que estão buscando se submeter à palavra, não simplesmente incutir a palavra ou colocar dentro dela aquilo que pretende,
mas se submeter àquilo que a própria palavra de Deus nos afirma. Ok? Então, muitas das vezes as afirmações deles estarão de acordo com aquilo que temos afirmado, mas por essas afirmações terem uma motivação incorreta, em algum momento haverá distorção. Então veja, muitas das coisas que Mani afirma aqui através da sua doutrina até pode ser concordada. Então aqueles que procuram agir de uma forma boa, aqueles que procuram agir de uma forma justa, constroem em torno de si um ambiente de justiça, um ambiente de mais santidade, né? Porque estão influenciando de uma forma positiva, estão influenciando de uma forma correta. Só que por que ele está dizendo isso? Ele está colocando isso não como resultado de um ambiente transformado pela ação de um homem justo, de um homem bom, de uma pessoa boa, de uma pessoa justa. Mas ele está colocando isso num âmbito muito mais profundo, dizendo que na verdade esta ação justa está fortalecendo a força do bem, que é coeterna à força do mal, e está com ela, está em contradição a ela e disputando espaço com ela. Então veja, recai sobre o homem o poder, né, um poder cósmico, vamos dizer assim, de equilibrar ou desequilibrar a balança. A ação do homem pode equilibrar a balança do universo. O homem pode fazer a balança tender para o mal ou tender para o bem a partir da sua ação. Então veja que está completamente distorcido. O eixo está fora do lugar, é colocado sobre o homem e não sobre Deus, né, sobre a pessoa de Deus. E aí temos o centro da questão não será mais Deus, a sua lei, a sua vontade, a sua soberania, o seu poder, né, mas será o próprio homem que vai equilibrar para um lado ou para o outro, a partir da sua ação, a partir das suas escolhas. Okay? Então temos aí, mesmo que algumas ideias superficialmente estejam semelhantes às nossas, as conclusões a que elas chegam serão extraordinariamente distintas, serão extraordinariamente diferentes. E aí, quando analisamos essas questões, temos que tomar cuidado com a forma como tratamos as palavras. Então as palavras são muito importantes porque temos que entender o que elas expressam. Se nós nos distraímos em relação à correta expressividade das palavras, podemos transmitir um conceito equivocado. Okay? Então vemos aqui, por exemplo, na objeção foi colocado, olha só, pensando bem, quase todas as religiões são parcialmente dualistas, até mesmo o cristianismo. Tá, em que sentido o cristianismo seria parcialmente dualista? E aí temos que, na verdade, às vezes algumas interpretações equivocadas em relação ao sentido das palavras podem nos conduzir a uma reinterpretação incorreta em relação aos movimentos, por exemplo, o dualismo maniqueísta, o cristianismo, outros tipos de declarações religiosas. Por quê? Porque às vezes uma palavra que está conceituada de uma forma dentro daquele ambiente, se transportada para um outro, ela terá necessariamente um sentido um tanto modificado, por causa do sentido que ele quer dar quando expressa aquela palavra, do sentido que ele quer dar quando ele comunica, né, daquela forma, quando ele usa aquelas palavras para se comunicar. Então, se nós não compreendermos o que o cristianismo, e aí o cristianismo, a palavra cristianismo é muito ampla, né? O cristianismo engloba diversos tipos de pensadores, até antagônicos, né? Então, o que queremos dizer com o cristianismo? O cristianismo não pode ser sintetizado, né, num tipo de teologia toda acertada, toda funcionando como um relógio. Por quê? Porque há forças antagônicas dentro do cristianismo. Então há diversos tipos de pensadores que reinterpretam aquelas palavras bíblicas de acordo, muitas vezes influenciado. A gente acabou de mostrar, Schleiermacher, influenciado pelo evolucionismo, cientificismo, né, a alta crítica textual. Ele reinterpretou as palavras bíblicas da forma como quis, né, motivado por essas forças, né, com esses pressupostos, dizendo que a Bíblia disse algo que na verdade não disse, porque a Bíblia disse com aquela ênfase no âmbito espiritual, sobrenatural, que é desprezado por eles. Então, ao desprezar esses conceitos, eles reinterpretam a Bíblia de acordo com adaptando aos seus conceitos, aos seus pressupostos, né? Então, e eles são cristãos, se dizem cristãos. Então, aquele é o cristianismo, uma ortodoxia, o cristianismo, um certo fundamentalista é cristão. E aí temos o que é o cristianismo, né? Que tipo de cristianismo, que tipo de ponto de vista? Aí coloca aqui, de certa forma é dualista, mas em que sentido? Aí temos, é dualista por quê? Porque faz a separação clara entre o bem e o mal? Sim, então temos dois lados, temos o bem, que é Deus, e o mal, que é um acidente dentro
dentro da criação, um acidente dentro do tempo e do espaço, né, mas que não é uma necessidade, não estava presente a priori, não é um ser, não é uma essência criada por Deus, muito menos coeterno junto com Deus antes da criação. Então ele é uma deterioração do bem, de tudo que foi feito bom na parte de Deus. Isso é o mal dentro da existência a partir de um ponto de vista bíblico, né? Agora, que tipo de cristão está afirmando isso, né? Está fazendo essas afirmações? Analisando bem a proposta de Mani, veremos que ele não estava muito diferente do cristianismo. Veja só. Pois, de certa forma, no tocante a esse princípio, o cristianismo coincide com o maniqueísmo, onde, afirmando a eternidade do mal, aí onde mora o ponto crítico, né? O ponto que temos que ter muito cuidado. Por isso que logo atrás, né? Por isso que há poucos minutos eu acabei de falar, é imprescindível, é muito importante termos muito cuidado com as palavras e com os seus significados. No desenvolvimento do entendimento daquela palavra, a que conclusões chegaremos. Então, o que queremos dizer quando afirmamos ser um mal eterno? E aí eu tenho a necessidade de deixar isso muito claro, de especificar o que estamos querendo dizer com isso. Então, primeiro, esta ambiguidade em relação a falar o cristianismo já é problemática, porque o cristianismo inclui diversos pensadores, de certa forma, antagônicos e que são cristãos, dizem que estão interpretando a mesma Bíblia. Tá certo? Então, existe muita divergência aí dentro do cristianismo. Então, não dá para englobar todo mundo num time só, num grupo só. Aí podemos nos voltar para o texto sagrado, não, os cânones, né? O texto sagrado, o que ele diz. Muito bem, então os textos sagrados vão ter aquelas afirmações que estão presentes na própria escritura sagrada, sem interpretação, somente a leitura e a afirmação daquilo que está escrito. Então, a partir daquilo que foi dito aqui, em relação ao cristianismo afirmar um certo dualismo e de certa forma afirmar a eternidade, precisamos analisar de uma forma mais específica a palavra eternidade. A palavra eternidade. Aí eu recorro aqui ao dicionário. O dicionário é Dicionário Escolar da Língua Portuguesa, 8ª edição. Dicionário Escolar da Língua Portuguesa, 8ª edição, de Francisco da Silveira Bueno. Ele tem aqui o FENAME, Fundação Nacional do Material Escolar. Então é o Dicionário Escolar da Língua Portuguesa, 8ª edição. Vamos aqui à palavra eternidade no dicionário, a palavra eternidade. A palavra eterno, na verdade. Vamos aqui à palavra eterno. Página 542, o verbete aqui é eterno. Veja, eterno, conforme a definição, que não tem, veja só, que não tem princípio nem fim. Que não tem princípio nem fim. Que dura sempre. Imortal. Inalterável. Então este é o termo eterno conforme está aqui no dicionário, tá certo? O dicionário da língua portuguesa, editado aqui pela FENAME. Vamos agora para outro termo, que é importante aqui nessa discussão, para nós entendermos o que estamos querendo dizer com essas afirmativas. Vamos agora para o termo infinito, né? E perceba aqui quais são as distinções que são feitas no dicionário, entre eterno e infinito. A primeira definição trazida para eterno foi: não tem princípio nem fim. Agora veja a definição para infinito: não finito. Não finito. Não finito, inumerável, infinito, o mesmo que infinitivo. Então, quando o dicionarista aqui ele trata acerca de eterno, a primeira definição que vem à mente dele é sem princípio e sem fim. Esses dois qualitativos aí, eles negam a possibilidade de haver princípio e negam a possibilidade de haver fim para a palavra eterno. A palavra eterno, necessariamente, ela se refere a algo que não teve princípio e não terá fim. Quando ele parte para infinito, ele não precisa falar acerca de não ter princípio, porque o infinito não engloba esse conceito. O eterno sim, mas o infinito não. O infinito diz: não terá fim. Tá certo? Mas teve princípio. Não terá fim, mas teve princípio. Por que nós nos apegamos a estas definições? Porque, novamente lendo aqui, quando meditamos, veja só,
analisando bem a proposta de Mani, veremos que ele não estava muito distante do cristianismo. Tá? Esta é a proposta aqui, essa é a concepção. Pois, de certa forma, no tocante a este princípio, bem e mal, como está colocando aqui, o cristianismo coincide, segundo este ponto de vista, né? O cristianismo coincide com o maniqueísmo, afirmando a eternidade do mal. Agora veja, será que o cristianismo afirma a eternidade do mal? O que é ser eterno? Eu acabei de ler no dicionário. Eterno não tem princípio nem teve fim. O mal não teve princípio. Se dissermos que o mal não teve princípio, então antes da criação de todas as coisas que pertencem ao tempo e ao espaço, ou seja, quando só havia Pai, Filho e Espírito Santo, teríamos que dizer, estava também ali o mal. Havia Pai, Filho, Espírito Santo e o mal. Isso é dizer que o mal é eterno. Tá, ok? Porque dizer que é eterno é dizer que não teve princípio. Dizer que não teve princípio é dizer que sempre existiu. E um ser que sempre existiu é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Agora dizer que o mal é eterno é dizer que o mal estava presente juntamente com eles antes do tempo e do espaço. Então essa afirmação é inverídica. Ela incorre no erro. E este erro, na verdade, é muito comum. Esse erro, na verdade, é muito comum. Até discutindo acerca do tema com outro irmão, ele até mencionou para mim, quando Cristo fala assim, que arderão eternamente no fogo eterno. Arderão no fogo eterno. Eternamente no fogo eterno é redundância, né? Arderão no fogo eterno. Veja, arderão no fogo eterno. E aí eu repliquei para ele a questão. Veja, será que Cristo disse fogo eterno? Aí ele falou, disse, está na Bíblia. Eu falei, não, tudo bem, está na Sagrada Escritura, conforme você tem nas suas mãos. Em que língua está essa Bíblia? Ah, está em português. Ah, sim, Cristo falava em português? Não, Cristo falava em aramaico. Ah, sim, muito bem. Então quer dizer, os termos empregados na fala de Cristo, eles necessariamente tinham outros, eles não eram idênticos ao português. Eles estavam carregados com outros sinônimos. Eles tinham outras formas de conjugar. Então, quer dizer, a fala de Cristo original, que saiu da boca dele, do aramaico, primeiramente foi traduzida para o grego, ok? E aí buscou-se dentro do idioma grego os sinônimos que poderiam traduzir aquele sentido, aquela ideia, que foi recebida pelos apóstolos, testemunhos oculares, e que transmitiram nas suas pregações, e que foram capturadas pelos seus discípulos, e sintetizadas no texto, na língua na qual estavam escrevendo, no grego, por exemplo. O grego foi traduzido para o latim foi traduzido para o português arcaico, né? O português lá da época português mais antigo. Depois o português foi sendo atualizado, ao meio da revista corrigida, ao meio da revista atualizada, até chegar nas mãos dele com esta frase, né? Arderão eternamente. Muito bem, mas será que a palavra eterno empregada ali, ela tem todo o sentido que foi trazido aqui pelo dicionário? Será que Cristo está dizendo ali que aquele fogo existia até antes da criação do tempo e do espaço? Não, isso é um erro de tradução, querido. Isso é um erro de tradução. O cristianismo jamais disse que o mal é eterno. O cristianismo jamais disse que o fogo do inferno é eterno, que o pecado é eterno. Jamais. Agora, a nossa forma de falar, e os tradutores precisam adaptar o texto à nossa forma de falar, porque é a forma que entendemos, eles empregam a palavra eterno querendo dizer infinito. Na verdade, o que eles querem dizer é infinito, queimarão infinitamente. Ou seja, não terá fim. Mas teve um começo. Quando foi o começo? O começo foi quando o querubim ungido intentou subir acima e colocar o seu trono acima do Altíssimo. Pronto, ali ele atentou contra a vontade perfeita de Deus. Ele saiu debaixo da influência da vontade boa e passou a tomar uma atitude em contradição ao Deus Todo-Poderoso, quando então foi punido, foi expulso de lá. E Cristo fala que viu o diabo cair do céu como um raio. Tá certo? Em Isaías fala que como caísse do céu a estrela da manhã, fosse precipitado. Tá certo? Então a partir dali, a presença do mal no universo. O mal está no universo, mas Deus cria. Aí vem, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí vem a criação no jardim, plantou no jardim, colocou o homem, a árvore do bem e do mal, está presente no meio do jardim, com uma forma de proporcionar ao homem a possibilidade de escolha, e escolher sempre obedecer e evitar a desobediência. Se não houver a possibilidade de escolha, não há a possibilidade de obediência. Escolher o bem, evitar o mal, até o dia que se viu seduzido, caiu. Aí o mal que já estava no universo agora está presente também na natureza humana.
e é a sua corrupção, é a sua queda. E a partir daí vem todo esse desenvolvimento que terá fim então com o juízo divino. O juízo divino dará às pessoas aquilo que elas queriam, separar-se de Deus. Elas não queriam se separar de Deus e viver com as suas próprias decisões e desobedecer a Deus e atentar contra a sua vontade, dar as costas a Ele. Então o juízo divino dará o que elas mesmas procuraram. E aí o juízo divino estabelece que elas queimarão infinitamente, estarão infinitas lá. Agora, a palavra eterno só cabe a um ser em todo o universo, só um ser eterno: Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Não tiveram princípio e não terão fim. Então, para encerrar aqui a nossa aula, a gente tem outros conceitos que também são muito importantes, mas que são mais básicos, né? Um conceito mais complicado, e principalmente nessa questão de palavras, que eu acho que tem que ser analisado de uma forma muito importante, é essa questão dualista, maniqueísta entre bem e mal. Temos que tomar muito cuidado, porque mesmo que corriqueiramente a gente use eterno nesse sentido, queimará eternamente, viverá eternamente, e a gente até às vezes usa um termo adaptado, eternizável, mas para mim até eternizável também está incorreto, porque quando partimos para o eterno, estamos negando o princípio. Então é eternizável, ele teve princípio, mas a partir de algum momento Deus deu a ele a capacidade mágica de não ter tido princípio. Então ele tornou esse ser um ser semelhante a ele mesmo, com as qualidades de Deus incomunicáveis. Só Deus é eterno, meu querido. Então, mesmo que você use isso na sua linguagem, não adianta. Ela só cabe a Deus. Aí você tem que entender que a sua linguagem está incorreta e que você está usando ela de forma adaptada. Mas você não pode criar toda uma ideia em cima dela. É uma ideia deslocada. O cristianismo não tem nada a ver com o maniqueísmo. Absolutamente nada. Só Deus é eterno e só Deus é bom. E a criação que vem a partir de Deus é toda boa. O mal teve um princípio em algum momento e ele foi a negativa da vontade boa de Deus. Ele na verdade não é um ser em si mesmo, uma essência, mas ele é uma negação. Ele é uma perversão. Ele é uma distorção. E a conclusão será quando Deus, por fim, essa distorção, estabelecer a sua bondade em todo o universo novamente. Concentrar o mal num aspecto de uma punição, no inferno, no lago de fogo, conforme veremos aí na escatologia. E ali ele punirá esses seres que atentaram contra a sua vontade, que estão em contradição com a sua vontade perfeita, tá certo? Mas esses seres não se tornaram eternos. Eles são infinitos. Por quê? Porque Deus não lhes dará fim. Deus não lhes dará fim. Permitirá que eles estejam lá recebendo o que lhes é devido, merecido, mas não eternos. Eterno só Deus. E aí, fechando aqui, tem a questão abuso da liberdade moral. Este conceito diz que toda a realidade do pecado está baseada no mau uso do livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio de fato causa, né? O livre-arbítrio traz a possibilidade da desobediência da vontade de Deus e assim constituir-se no mal? Sim, mas não a priori. Não a priori. Quer dizer, veja, o livre-arbítrio ele pode causar o mal, mas ele é uma possibilidade. Ele não é necessariamente o próprio mal. Ele é uma possibilidade de escolha. Então, precisaria escolher o mal? Não. Escolheu? Sim. Então, uma vez que escolheu, trouxe sobre si as consequências. Mas precisava escolher? Não. Porque senão nós diríamos que o mal é uma necessidade a priori, que teria que ser assim e pronto, e acabou-se. Isso seria um equívoco, seria um erro. E finalizando, a afirmação do ego, a negação de Deus. O pecado, na verdade, é a supervalorização do ego, do indivíduo e seu desprezo por Deus, o que leva a colocar sua vontade acima de todas as coisas e viver assim pelo pecado. De certa forma, sim. De certa forma, sim. Agora, claro que existe ainda outras coisas que ainda precisam ser explicadas, né? Mas, de certa forma, ela explica bem. O pecado é uma supervalorização. É quando a pessoa ela não reconhece a glória de Deus, né? Não cede a Deus a devida glória, não cede a Deus a devida reverência, e ele passa a entender que ele é o centro do universo, que a vontade dele tem que ser satisfeita a qualquer custo, né? Que ele é o ser mais importante, que tudo tem que se dobrar a ele, tudo tem que se dobrar à sua vontade. Isso é algo que, vamos dizer assim,
desde o princípio acalentou dentro do diabo esta ação e que foi comunicada ao homem por meio de sedução. O diabo seduzia o homem nesse intuito mesmo do ego. Então, que ele participa, que ele contribui bastante para o surgimento, né, deste pecado, sim, mas não somente isso, né, não somente isso. Também temos a questão aí da livre possibilidade, né, a escolha má, mas também motivada para a questão